Estamos bem. Eu tô aqui em BH. Já tá, Ah, entendi. já tá Eu tô frio. no Rio Grande do Sul, tá chovendo e friozinho. Nossa, deve estar muito frio, né? Porque se aqui em BH tá frio, imagina. Tem frio e frios. Tem frio É, e frio. é outra noção de frio, né? Outro. Eu tenho um primo que tá morando na Suécia, né? Já faz 5 anos que ele tá lá. Eu perdi totalmente a noção de frio, o que é frio, o que não é frio, porque lá é tão frio que aí você fica com uma referência distorcida, né? Na Suécia, É. foi onde foi meu primeiro contrato, guria, foi na Suécia. É mesmo? Ele mora em Gotemburgo. Gotemburgo, eu morava em Estocolmo, né? Uhum. Gotemburgo é uma cidade ali perto. Ai, que legal. Mas você vai contar tudo pra gente. Deixa eu só apresentar aqui, então, a Mahara, ela tá aqui com a gente. Foi assim um desses encontros, reencontros, né? A gente se conheceu quando a gente foi para o Egito juntas em 2000 e quando que Sete foi? ou oito? Acho que foi 2007, né? Foi Eu 2007. brinco que é quase 1900 e Guaraná de rolha, né? Porque, gente, eu lembro agora, eu corria para ligar para minha família de um orelhão, cara. É, A gente não tinha smartphone, não tinha nada. Eu me comunicava com meu pai por e-mail ainda, uma vez por dia. A gente não era escravo de smartphone, era totalmente outra época. era mesmo. E foi assim uma viagem incrível. Nós ficamos, acho que foi 20 dias, um pouco mais de 20 dias, né? Vinte e E um dias. 21 dias. E a gente se conheceu lá e foi muito bacana, assim, foi inesquecível, né? Uma viagem dessa é inesquecível. E depois disso a gente nunca mais se falou. E de repente eu recebi o contato aqui com um presente maravilhoso que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Meu filho. Lindo, filho da Mahara, um livro que ela escreveu contando a sua experiência, né, nesses 12 anos, é isso? Sim, foram 12 anos. 12 anos, né, morando fora, trabalhando como Isso. estudante do vento. Eu tive épocas que eu voltei para o Brasil, eu não fiquei lá todo o tempo, porque né, é difícil conseguir se manter lá todo o tempo. Eu Uhum. conto também no livro que teve épocas que eu matei a dançarina, né? Eu trabalhei com outras coisas também. Não sei se já chegou nessa parte, mas Não. existe. Eu trabalhei 2 anos como outra coisa, né? Porque eu queria muito ficar nos países árabes. Então tem toda essa parte aí, mas são 12 anos sim. E enquanto eu não estava lá, eu estava aqui sonhando em estar lá. Então, para mim, foram 12 anos assim. Ai, nossa, a gente está super curioso. Então, só para você saber, a gente faz esse encontro todas as terças e quintas. E a ideia, o nome do programa é 78i, porque depois da contagem, né, do bailarino 78, a gente sempre traz algo bacana, né? Então, a gente está trazendo pessoas que possam compartilhar sua história conosco, né? Um pouquinho de alegria, dividir os seus desafios, suas tristezas também, enfim, porque faz Sim. parte da nossa carreira, né? E para as pessoas que gostam, que são da área, ou profissionais, ou simpatizantes, ou aquelas pessoas que só fazem aulas de dança. Então, vou pedir para você abrir seu coração, assim como você abriu aqui o seu livro, e falar um pouquinho de como foi tudo isso para você de 2007. Foi a primeira viagem, foi? 2007? Foi, eu considero um marco, assim, né? A primeira viagem para o Egito foi aquela coisa que é tão sonhada e ao Sim, mesmo tempo a gente chega lá e a gente se pergunta, cara, por que que eu não fiz isso antes? verdade. É, Né? Por que que eu demorei tanto para vir? O reconhecimento foi enorme, assim, todas aquelas coisas pareciam que já faziam parte da minha vida, as músicas, as comidas, os lugares, a dança, né? Em toda parte, em qualquer parte que tinha dança, a gente tinha contato com os mestres e as aulas e tudo. Então a viagem para o Egito foi um marco para mim, assim. Eu é. já fui de caso pensado, já para me experimentar mesmo. Tipo, não, eu vou numa excursão antes de tentar a carreira, porque eu quero me experimentar. Vou me Hum, experimentar no país árabe, então tá. Foi, vamos na excursão para o Egito, vamos ver. Porque, né? Porque às vezes a gente chega lá e não é o que a gente pensa.
Sim, claro. Então, eu queria me experimentar antes de assinar um contrato mesmo, de ter aquela responsabilidade de passar 1 mês, 3 meses, 6 meses trabalhando no país árabe. Eu queria me experimentar num país árabe. E foi Uhum. para isso que serviu a excursão no Egito. E eu, gente, não, mas não quero nem ir embora, É. né? Nem precisa arrumar o contrato, eu quero ficar por aqui mesmo. Já quero ficar aqui, né? Exatamente, foi isso que aconteceu. Então, eu vejo com muito carinho essa primeira viagem, porque foi o que me deu a certeza de Uhum. que eu ia realmente morar num país árabe e dançar num país árabe. Mas você voltou com a gente, né? Naquela vez. Sim, sim. Eu voltei depois de 6 meses que eu fui pro meu primeiro contrato na Suécia. Ah, Então, tá. teve esse tempo aí entre uma coisa e outra. E como que foi isso? Foi uma agência? Foi com o Omar? O Omar foi a pessoa que levou a gente, né? Só para explicar. Sim, 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 sim. O meu primeiro contrato foi. Uhum. E, e aí você manifestou para ele que você queria trabalhar fora e ele organizou para você. Exatamente. E aí, Eu já tinha, antes da viagem, eu já tinha feito fotos, né? Já uhum, tinha entregue para ele e tal. E aí tem sempre toda aquela coisa de que a gente faz as fotos muito inocente, sabe? Com cara de muito menininha. E aí sempre existe aquela pressão, não, tem que ser mais mulherão, tem que mostrar mais sensualidade. Aí eu fiz um segundo ensaio de fotos e aí rolou. Mas quando eu fui para a excursão, eu já tinha o primeiro ensaio feito, já tinha tudo. uhum. E aí você chegou lá na Suécia, primeiro trabalho, conta pra gente. Foi esse impacto. O que você fazia? Menina, é assim, é... desculpa, cortou, pode falar de novo? Então, como foi? Você chegou na Suécia, e aí como tudo aconteceu? Onde você ficou? Como era o seu trabalho? Quantas horas? Menina, eu dançava em 3 restaurantes. Só que não era toda noite nos 3. Tinha um que era só de fim de semana, outro que era só de casamento, e o outro sim, que era todas as noites. Uhum. Então, era assim, tipo, era sempre eu com a minha malinha no metrô pra lá e pra cá, de um restaurante pro outro no fim de semana. E era isso. O meu pai sempre me falava, eu tô tranquilo porque tu tá indo pra Europa, não tá indo exatamente num país árabe. Tipo, fica a minha vontade aí para um país árabe, como que tu me fala aí? E aí, sim, era uma coisa, mas era outra coisa, né? Porque era o meio da Europa, tipo, toda a segurança, desenvolvimento e tudo de Europa, mas com um bairro libanês. Eu estava exatamente dentro de um bairro que era puramente libanês. Então, era o Líbano dentro da Suécia. É incrível isso. Eu estive lá, né, há 2 anos atrás, que eu fui visitar meu primo. E realmente a gente foi em restaurante árabe e assim, tem muito imigrante árabe lá, né? Muito, né? E tem bairros inteiros. É, Sim, eu morava num bairro que era totalmente árabe. Tinha é, tudo. Tinha pão árabe na esquina, tinha shawarma, tinha tudo que tem no Líbano. Tudo exatamente igual. E o público era bem divididinho, assim, aliás. O público de um dos restaurantes era totalmente a sociedade libanesa de Estocolmo. uhum, Tipo, era meio que só árabe, assim. Só algum outro turista desavisado que acabava caindo lá e gostava e ficava. Mas uhum, era essencialmente árabe, público totalmente árabe. E no outro, sim, o outro que ficava mais no centro, que ficava mais afastado do bairro, né? uhum, Aí era público sueco mesmo. uhum, Público sueco e turistas europeus, né? uhum. E você ficou quanto tempo lá trabalhando? Eu fiquei 5 meses. 5 meses. E aí trabalhava bastante. Todo dia era bem puxado. Sim, sim, eu tinha um dia de folga e eu Uhum. considerava puxado o fim de semana, né? Porque às vezes eu fazia 3 shows diferentes. Nossa. Em 3 lugares diferentes. Mas geralmente era só 2. Mas eu já considerava puxado, porque eu tinha um caminho de metrô, né? Tipo, Uhum. Estocolmo é bem grande, então eu ia pro primeiro restaurante bem cedo, aí dançava, tipo, eu saía de casa ainda era, tipo, quase dia, sabe? Tipo, Uhum. 7 dias, assim, eu saía,
Aí dançava no primeiro 8h30, 9h30, era umas 10 horas, eu tava no segundo, aí eu comia, eu gostava de comer ainda, e tipo 11 da noite eu entrava no palco, uma coisa assim. E E aí já como fazia o segundo restaurante. experiência, assim, você era bem recebida? Você gostou de trabalhar nesses lugares? Como foi? Sim, eu fui muito bem recebida. Muito bem recebida. Uhum. Em todos os lugares. Lógico que, né, sempre existe alguma treta com músico, com gerente, com coisa assim, coisas da vida. Mas em geral, sim, eu fui muito bem recebida. Não tenho nada para reclamar, assim. Uhum. E o contrato era de 5 meses. Menina, o contrato era de um pouquinho mais. Mas como eu tive uma treta com o músico, eu acabei indo embora mais cedo. E aí de lá você foi para onde? Eu voltei para o Brasil. Uhum. Voltei para o Brasil. E aí depois fiquei um tempinho no Brasil e depois rolou de ir para a África, que é o segundo capítulo do meu livro. Eu Uhum. fui para um país chamado Mali, que é no meio da África. E É aí, África Negra, é muito gostoso. Foi tipo um choque, assim. Eu pensei muito antes de ir, cara, eu vou, não vou, vou, não vou. E eu pensei, não, eu tô sem trabalho, tava, né, na casa dos meus pais, na praia, não, eu vou pra África. Falei com a menina que tava lá antes de mim, ela me disse que tava tudo certo. Eu pensei, não, se eu tô falando com a menina é porque ela tá viva, é porque ela tá bem, é porque tá tudo certo. Então eu vou. E aceitei. E menina, assim, a África é muito legal. é, A África é uma cachaça, assim, é tipo países árabes, né? Porque Mali é um país árabe e é na África. Então, tipo, aquele norte da África ali, tipo Marrocos também é muito legal. É hum, bem, bem parecido com o Egito. Aquela loucura toda, agitação na rua, sabe? É aquela maluquice toda. Tudo isso. aquele monte de E buzina, lá, o que mais chama atenção são as buzinas. exatamente, exatamente. E nessa cidade da África que eu morava, eles têm muito isso de moto, né? Tipo, o trânsito inteiro quase é formado de moto. Uhum. Então, eu brinco no livro que não era difícil a gente ver três bundas numa moto, né? Tipo, eles subiam de três numa moto mesmo. Então é sempre aquele trânsito caótico, mas eu vivia dentro, eu digo que era uma bolha de luxo, né? Tipo, era o único hotel 5 estrelas que tinha no lugar, então eu estava bem protegidinha. E lá eu estava numa boate, numa uma balada mesmo. Assim. Uhum. E Então, você de ficava tudo no acontecia na boate. Sim, eu morava no hotel. Uhum. Eu morava no hotel. Então era muito fácil. Inclusive, eu tinha um segurança, um africano enorme, Ah, batia na minha porta 15 minutos antes do show. Ele me levava até o palco, né? Eu dançava e depois ele me trazia de volta pro quarto. Era muito legal. e você Muito ficou legal mesmo. Lá eu fiquei 2 meses. 2 meses. Mas Dois foi meses. ótimo, né? Sim, nossa, lá foi muito legal. Lá foi muito bom, porque era uma balada, né? Aham. Eu nunca imaginei de dançar numa balada. Uhum. Então, os primeiros eram restaurantes para as pessoas sentadinhas e tal, e depois até rolava uma festa. Mas lá era balada mesmo, tipo, as pessoas saíam da pista de dança quando eu entrava para dançar. Olha que bacana. Bem diferente, né? Uhum, Outra energia. Energia. é outra energia. Outra energia, E aí você saiu exatamente. de lá, voltou. De lá eu fui para. Aí eu fui para os Emirados, eu fui para Razelheima, fiz um Uhum. contato com Razelheima que foi muito legal também, que foi daí o meu primeiro contato com uma banda dessas bandas que toca nos Emirados mesmo, né? Meu primeiro contato nos Emirados. Aí Uhum. depois de Razelheima, acredito que eu fui pro Líbano, dancei no Líbano. Aí depois voltei, aí teve Dubai, Abu Dhabi, Alain, aí teve Bahrein também, aí teve Iêmen, Nossa. teve Marrocos, Turquia, e eu sempre acabo voltando em alguns momentos para o Líbano ou para o Egito, né? Aham. E para o Bahrein, que é o lugar que eu mais trabalhei até hoje. Em todos, você dançava em restaurante, morava no hotel.
sim. A grande maioria deles, sim. Eu já morei em apartamentos também. Eu acho que teve 3 contratos que eu morei em apartamentos. O primeiro eu morei em um apartamento. Era Uhum, tranquilo. uhum, O, o contrato da Turquia eu morei num apartamento também. E o meu último contrato, eu comecei morando no hotel, e aí depois eu entrei para o quadro fixo de funcionários do hotel. E uhum. aí eles me transferiram para uma acomodação do staff, que era um apartamento também, era um prédio. E em qual desses lugares você ficou mais tempo? Olha, mais tempo, eu acho que foram. Bom, na verdade, mais tempo onde eu morei mesmo foi em Dubai, que foram 2 anos corridos, quando Uhum. eu nem estava dançando, né? Ah, foi essa época que você não estava. Isso mesmo, isso mesmo. Eu resolvi que eu não queria mais, não quero mais dançar. E aí eu peguei o meu currículo de comunicação, eu sou formada em relações públicas e fui trabalhar como relações públicas. E trabalhei 2 anos. É mesmo? Aham. E como foi a experiência? Você teve que validar o currículo lá, né? Fiz tudo, inclusive uma bailarina amiga minha muito querida, a Roberta, que me ajudou a validar o diploma na embaixada em Brasília. Uhum. Foi assim, primeiro eu trabalhei no comércio de Dubai. Eu era vendedora de sutiã. Na verdade, eu era bra specialist da Victoria's Secret, Ah, do sim. shopping lá do Emirates Mall. Uhum. E aí depois eu consegui um emprego na área de comunicação mesmo. Eu era assessora de imprensa de uma empresa iraniana que trazia musicais. Então eu fazia assessoria de imprensa para musical. A gente fez musicais da Broadway. E eu Uhum. estava sempre em bastidor de musical. Foi muito legal. Foi muito bom. Nessa época E você não foi tirando. nada dos palcos. Você estava só trabalhando como, enfim, com outro tipo de trabalho, não estava dançando. Não, eu estava nos bastidores. Eu era assessora de imprensa e na hora que o musical acontecia, eu pegava em qualquer ponta também. Uhum. Uhum. Né? Acontecia. Uhum. E aí eu considero também que o lugar que eu mais morei foi Bahrein, né? Uhum. Porque eu tive contratos muito longos em Bahrein. Tive contratos de 9 meses, de 7 meses. Agora esse meu último foi de 9 meses também. Uhum. Então, não é Dubai e Bahrein, os 2 lugares que eu mais morei na vida. E qual que você mais gostou de morar? Morar? É Bahrein. Eu tenho um carinho especial por Bahrein, Por porque eu quê? acho que foi onde, como dançarina, eu consegui construir um nome. Uhum. E as pessoas me conhecem, me reconhecem como bailarina e como professora lá também. Eu dava aula em 5 academias lá, agora, antes da pandemia. Então, Tá. eu consegui construir um nome lá, entende? Você estava lá Foi isso. agora e você voltou por conta da pandemia? Voltou para cá? Ah, tá. Agora, entre aspas, né? Já faz um ano que eu voltei, quando É, estourou a pandemia. porque aí tudo fechou, aí não tinha jeito, né? Exatamente. Continuar. É, entendo. E aí, que você pode dizer assim dessa carreira profissional que você construiu, de tudo isso que você viveu, era o que você esperava? Ou, enfim, o que que ficou para você? Você quer voltar, quer continuar, quer dar continuidade a essa carreira? Fala um pouquinho pra gente. Sim, esses dias teve uma grande amiga, a Luana, hoje, que é a esposa do Tony, que me disse: Ai, eu tô louca para comprar porque eu quero saber o fim. Eu já li o começo e eu quero. E aí eu disse pra ela: Mas meu amor não tem fim. Ainda não teve um fim, porque a minha carreira ela ainda vai continuar. É, Então não espere que o livro tenha um fim, né? Porque existem várias histórias com começo, meio e fim, mas a minha carreira ela ainda não terminou. hum, Então, tanto que o último capítulo do livro, né? Ele é de conselhos para bailarinas. uhum, Então, sim, tipo, o que ficou em mim é que assim, a gente começa, existem fases, né, da carreira, a gente começa bem verde, a gente não entende muitas coisas, o uhum, que acontece, o que não acontece, o que querem da gente, principalmente. Demora um tempo, né? E nisso a gente patina, porque não existe informação, uhum, né?
Ninguém te olha e diz, olha, tu tem que dançar assim, tem que dançar assado. E até se falam, a gente não está preparada para escutar. Uhum, Então, existe uma fase de amadurecimento aí, uhum, até primeiro a gente entender, né, como gira o mecanismo do business, do negócio, dos contratos, dos empresários, dos relacionamentos, né, com empresários, com gerentes, com músicos. Então, existe essa fase de entendimento, né, que eu acho que eu demorei bastante para conseguir me encaixar, digamos assim. E depois existe uma fase que você já está mais adaptada, que é onde eu me considero agora, né? Onde eu já tenho bons contatos, eu já tenho uma experiência de como lidar com todos os relacionamentos que eu preciso ter. uhum, E aí fica muito mais fácil, né? uhum. Então, sim, tipo. E principalmente por isso que eu escrevi o livro, sabe? Porque eu senti falta desse tipo de informação lá na época que eu comecei. Sim. E tem vezes que não tem para onde correr. Ninguém vem para ti e diz: olha, você precisa estudar os finais das músicas clássicas, porque isso vai ser cobrado de você. Uhum. Ninguém diz para você: olha, sua maquiagem ela tem que ser a prova d'água, porque você vai suar em bicas 1 hora no palco e a maquiagem vai cair. Uhum. Ninguém diz, isso precisa acontecer. Sim. Ninguém diz que você vai para um país onde não vai ter absorvente interno, como aconteceu comigo. Não tinha, era proibido. Eu fabricava os meus OBs com as minhas mãos, com No- algodão e com linha para poder dançar, porque não existia no mercado. Nossa. Então tem coisas que ninguém fala. Sim. Realmente, é aquela pegada de quem está ali na lida, né? Quem faz todo dia, e isso é uma coisa que a gente só aprende estagiando, né? Quando a gente está colado em alguém que faz. Se a gente não tem a oportunidade de estagiar, realmente é bem difícil, né? Bem difícil. E Exatamente. o que que você tinha, assim, de expectativa dessa carreira internacional e que se realizou e aquilo que é totalmente contrário ao que você imaginava? Você consegue falar sobre isso? Tá, vamos lá. O que se realizou e o que é totalmente contrário. Por exemplo, eu Tá. imaginava que lá fora ia acontecer tal coisa, ó, legal, aconteceu, mas eu imaginava tal coisa que não é nada disso, sabe? Assim. Sim, sim. Uh, eu acho que a alegria, a satisfação de morar num país árabe, de trabalhar num país árabe, de dançar para um público árabe, de estar num palco árabe, é a realização suprema, entende? É de, tipo de ser reconhecida pelo público árabe, principalmente como professora, não só como bailarina, mas como professora. Uhum. Isso a sensação que eu senti era exatamente a que eu gostaria de ter sentido, Hum. entende? Então, eu me considero bem satisfeita nessa parte. Tipo, isso era exatamente o que eu queria, entende? Tipo, é estar lá no palco, suando, dando o meu melhor, dançando e olhar para o público e as pessoas estão gostando da minha dança, estão aplaudindo e tudo está em perfeita ordem como deveria ser. A sensação de sair de um palco, de um show de 30 minutos ou de 1 hora totalmente suada, com o sutiã repleto de dinheiro, né? Que eles têm essa mania de colocar o dinheiro na roupa da dançarina. Com o sutiã repleto de dinheiro e cansada e pegar minha comida árabe e ir pro meu quarto de hotel descansar, não existe igual, entende? É a Uhum. sensação de dever cumprido, de tipo, estou fazendo o que eu quero fazer da minha vida. Uhum. Isso não existe igual. Mas o que eu pensei que fosse diferente, infelizmente a gente precisa falar sobre isso. Existe o preconceito, né? Uhum. Nunca cheguei a pensar que não existisse, tá? Nunca fui inocente a esse ponto de achar que não existe o preconceito. Mas também não pensava que fosse tanto assim, Uhum. entende? Uhum. Porque existia aquela máxima, né? Tipo, não existe diferença para eles entre estar num palco
seminua, como eles dizem, né? Vestindo um sutiã e uma saia com a barriga aparecendo, com metade do seu corpo aparecendo, e fazer programa. Uhum. Ou seja, quem faz uma coisa faz outra. Uhum. Eles colocam tudo no mesmo saco. Entendi. Então, simplesmente por você ser uma mulher ocidental e estar num país onde como é que eu vou dizer isso? Os costumes, a cultura e as regras, né, do valor, entre aspas, da mulher, eles são ditados pela religião, Uhum. né? Sim. Então, é aquela coisa da mulher coberta e tal. Então, se você é uma mulher que não está exatamente nesses moldes, eles já te sacam como estrangeira. Sim. Opa, ela não é da nossa cultura. Opa, ela pode fazer coisas que as mulheres da nossa cultura não podem. Uhum. Com ela tudo pode. Né? Exatamente. Uhum. E aí, já que pode, por que não tentar? Sim. Entende? Uhum. Então é assim, é como se fosse um alvo, né? E aí fica sabendo que a belly dancer é pior ainda. É. Aí, não, ela tá no palco, ela tá se mostrando, é como se tivesse a obrigação de fazer certas coisas. Uhum. Né? E aí vem aquela chuva de homem tentando um monte de coisa. Uhum. Você não quer fazer um private show? Eu quero uma dança privada. Eu não faço isso, amigo. Não é isso que eu faço. Eu danço para grupos de pessoas. Uhum. Não tem isso de private show. Uhum. Mas tem muitas que fazem. Então, Aí, existem os convites, existem as coisas que vão acontecer e a gente tem que lidar com isso. uhum. Então, não que eu não imaginasse que tivesse, eu imaginava sim, mas eu nunca imaginei que fosse tanto. Uhum. Que fosse exatamente assim como eu falei. Gente, de eu estar andando na rua, eu estou andando na rua e um carro para do meu lado e o cara pi, buzina para mim e baixa a janelinha do carro e fica esperando eu ir até ele, como se eu tivesse a obrigação. É muito triste, Só né? porque eu estou caminhando na rua. Uhum. É, Só porque eu estou caminhando na rua e eu não estou toda tapada, vestida de preto. Isso acontece. é. Isso eu E sinto. aí eu não vou, né? E aí eu não vou. E aí o cara fica puto, né? É, Porque ele acha que é minha obrigação de ir. E aí ele não aceita isso e ele dá a volta na quadra, e ele vem e ele tenta de novo. é verdade. E aí, não satisfeito porque ele não conseguiu, ele estaciona o carro e ele tenta me seguir. Nossa. Simplesmente por quê? Porque na cabeça dele eu tenho obrigação? Não, eu não tenho. Uhum. Então é esse tipo de coisa que para mim é bem desnecessário e é desgastante. Uhum. Mas eu já aprendi a filtrar, entende? Uhum. A filtrar. Tipo, eu já fiz a minha opção. Tipo, eu já sofri bastante com isso. E para mim, dentro de mim, na minha cabeça e no meu coração, hoje, eu sei o que eu faço. E eu faço o que eu faço para as pessoas que entendem o que eu faço. As pessoas que não entendem o que eu faço, eu não estou me preocupando. Uhum. Então, eu fiz a minha escolha, né? De não dar bola para as pessoas que não entendem o que eu faço. E é isso. Uhum. Sim. Vou passar por isso? Sim, vou passar por isso. Tipo, de repente, metade do restaurante pensa que. É. Oi? Não vai mudar uma cultura inteira, né? É muito. Exatamente, exatamente. A questão é minha, de querer fazer o que eu quero fazer, mesmo lidando com isso ou não, Sim. né? Uhum. Ou eu vou me moldar a como é ou não vou. Eu escolhi, sim, eu vou fazer, mas eu vou colocar dentro de mim que, né, esses balõezinhos que saem da cabeça deles, porque eu vejo sempre as coisas como, tipo, revista em quadrinhos, sabe? E às vezes cara, eu posso ler o balãozinho que tá saindo da cabeça daqueles caras enquanto eu tô dançando, entende? Tipo, eu vou tentar alguma coisa com ela depois do show. Tipo, peraí, deixa eu procurar o Instagram dela. O
Snapchat. Lá tudo é muito baseado em Snapchat. Então, o Snapchat bomba, né? Então, eu fiz a minha opção de saber que isso existe. Eu sou consciente de que isso existe, de que essa é a visão, mas eu não deixo me contaminar. Uhum. Mas é bem difícil. Sim, é. É bem difícil, Que... porque tá toda hora, porque não dá folga. Porque é no buffet do hotel que a gente mora, eu tô almoçando, tô me servindo no buffet e o cara vem do lado e pergunta, how much? É. Ai, meu Deus. Sabe? How much pra quê? How much Não é pra comer no restaurante, é how much. Ele tá perguntando how much mesmo? Ele tá falando sério? Uhum. Então é assim que acontece. E no meio assim de tanto assédio, né? Eu acho que deve gerar sei lá, uma vontade de se fechar, né? De ficar na sua bolha, né? Porque a gente não sabe em que confiar, tudo é assédio e tudo mais. E como você lidou com essa coisa de estar sozinha, fora do país, não ter família, não ter amigos, sei lá, você conseguiu fazer amizades, ter um relacionamento? Como que foi essa parte para você? Em todos os países, eu acho que eu tive muita sorte, sabe? Porque eu encontrei pessoas que, assim, nossa, de ouro, sabe? Sempre teve uma mão amiga, seja feminina ou masculina, sabe? Sempre teve mais de uma figura que me deu a mão e que me deu esse tipo de coisa, tipo, de ter uma família mesmo longe de casa, entende? Uhum, Então, isso é muito importante. sim. E terapia, né? Uhum, Terapia sempre. Tipo, ter com quem conversar é muito importante. uhum, Todas as terapias que eu sempre indico, eu faço muito Theta Healing, eu faço Ho Oponopono, eu tenho a minha rotina de meditação, eu uhum, tento manter sempre a minha cabeça com um pensamento positivo, uhum. não deixar me contaminar. E também ter contato com famílias de brasileiros que moram nesses lugares. Sim. No Bahrein foi muito importante isso, eles têm uma colônia de brasileiros bem grande. Então, tem família, tem casais, tem crianças. Então, rolam junções, Natal, Ano Novo, churrasco. Aí dá para sentir mais família, entende? Uhum, Eu lembro uma vez que eu até escrevi isso no livro. Tem uma hora que a gente mora tanto em hotel que, tipo, estar na sala de estar de uma casa é tão reconfortante, entende? Né? Porque só o que eu tinha era um quarto e um banheiro. sim. Então, eu era amiga de muita gente. Quando me convidavam para ir nas casas, gente, tem uma sala de estar, olha, é como na minha casa. Tem um sofá. Que saudade disso, né? Sim, que saudade disso, gente. Que saudade de não precisar lavar a calcinha na pia do banheiro, entende? Porque é isso que acontece. A É. gente mora em hotel, é isso que acontece. Tem direito à lavanderia para as roupas de show, mas roupa íntima não se manda pela lavanderia, né? Uhum. Então, é isso que acontece. É lavar a calcinha na pia do banheiro. Ah, meu Deus. É. No começo, para E, quem está e de para férias, manter é o ótimo, né? Ficar um equilíbrio. mês fazendo isso, mas ficar 1 ano, 2 anos, né? Sim, sim, sim. Chega uma hora que cansa. Nossa, para mim, o auge da felicidade é ir no supermercado e ver que tem. Sabe aquele estendedor que é um guarda-chuva que abre assim e dá para pendurar várias coisas? Gente, isso é o auge para mim. É maravilhoso. Tipo, varal. Quantos varais eu já comprei? Já acabei me desfazendo. Porque, né, a gente muda de país e não pode levar as coisas. Tem coisas que eu sempre penso comigo, cara, eu não posso ter. Hoje eu tô em casa e, nossa, eu dou muito valor para minha pantufa. Porque a pantufa é uma coisa que ocupa um espação numa mala. Então hoje eu posso ter uma pantufa enorme de Scooby-Doo, que é a que eu tenho aqui, que eu não posso ter fora do país. Eu não posso ter uma bicicleta fora do país, eu não posso ter um par de patins fora do país, porque isso não cabe numa mala. É verdade. Né? Quando eu sair, eu não vou poder carregar comigo. Uhum. Então tem todas essas coisas. Mas para manter o equilíbrio, é sempre importante ter gente por perto. Uhum. Sempre importante. Tipo, se fechar, eu acho que nunca é o caminho, sabe? Uhum. Sim. Que bom, né? E também a dança, cara. Pra mim, a dança, ela cura tudo também, sabe? O meu momento de palco
é o momento onde eu me equilibro também, sabe? Uhum. Eu posso estar, tipo assim, nervosa, me arrumando, me maquiando, de tipo assim, nossa, de não conseguir colar o cílio postiço porque eu tô nervosa e alguma coisa tá acontecendo e o cabelo tá estranho, e aí bota uma roupa e a roupa rasga e tem que botar outra, e aí cai a pedra e tem que botar mais uma, e aí o sapato arrebenta, e aí um monte de coisa acontece, mas chega na hora do palco, pisa no palco, depois de dançar a primeira música, tudo se encaixa. Uhum. Tudo entra no seu lugar. Hum, que lindo isso, né? É como se É, trouxesse uma tranquilidade, né? Me achei, né? exatamente, exatamente. Esta sou eu, este é o palco, esses são os músicos, e é isso que eu estou fazendo aqui. Uhum. Nada mais do que isso. Então, é assim que eu me encontro, né? Através da dança. Tipo, a dança é o começo, o meio e o fim. Uhum. Sim. E durante todo esse período, Mahara, e os amores, como ficou? Você conheceu pessoas bacanas? Menina, lê o livro, que tem tanto bafão de amor. É. E assim, uma das características que eu escolhi, tá? Quando eu estava escrevendo o livro, eu pensava, cara, mas eu vou abrir sobre isso, eu vou abrir a minha vida particular, falar sobre os meus casos, né? Ou não. Aí eu pensei, cara, mas é explicativo, é autoexplicativo, entende? A minha história, né? Todas as histórias de amor que eu tive, elas são autoexplicativas. Uhum. Então, por isso que eu decidi por contá-las. Uhum. Entende? Porque sempre tem um casinho, sempre tem alguma coisinha. E é decisão da gente. A gente vai querer dar espaço para aquilo na vida da gente ou não. Sim. Então, tipo, hoje eu já tô mais reservada, tá? No começo, nossa, eu era muito aberta, eu era super aberta. Hoje eu já sou mais reservada, entende? Uhum. Depois de tanta coisa que aconteceu. Mas em, em muitos contratos eu tive namorados e me envolvi com pessoas. E deu muito certo, deu muito errado. E tá tudo no livro, assim, mas eu gosto de frisar bastante assim, essa parte, porque existe a parte do assédio e a gente precisa cuidar, Uhum. porque a imagem da dançarina, principalmente brasileira, já Uhum. não é boa. Uhum. Então a porcentagem, né, a chance de um cara vir atrás de você, porque só tem esse fetiche de estar com uma dançarina é muito grande. Uhum. E para isso ele vai te prometer mundos e fundos e vai fazer todo aquele teatro, E né? pode cair, né? Sim, claro que sim. Não, porque assim, os árabes têm um jeito, um charme, uma maneira de tratar mulheres, né? Assim, para gente que já teve contato, já dancei no grupo árabe, a gente já foi para o Egito, é muito encantador, né? Eles têm essa. Sim, sim, eles sabem muito como encantar uma mulher. É, Exatamente. E também os atributos físicos, né? Vamos dizer é, assim. Tipo, ao menos para mim, né? Tipo, eles são muito belos, né? então, Então, quando junta, né, os atributos físicos, um homem belo que sabe o que falar, sabe como agradar uma mulher, é, é bem difícil a gente não resistir, deixar isso atingir, né? é, é. Eu acho que É exatamente isso. e também pela situação, né? Você está fora do seu país, você está num lugar, você está sozinha, você acaba ficando mais carinhoso, né? Como o ser humano é assim, né? Então, e aí chega um deus árabe, vai saber o que passa na cabeça dele, né? Mas o que sai da boca são palavras muito agradáveis, né? Então, realmente, Sim. deve ser bem. Eu estava falando com outra menina esses dias que também morou lá. E ela acabou casando com um árabe e tal. E aí ela fala, gente, não, porque o meu ex ele nasceu não sei aonde. E a mãe é isso, o pai é aquilo. É árabe, não adianta. O meu ex também tinha uma italiana, foi educado nos Estados Unidos. É, Era árabe. No fim das contas,
é árabe, É, entende? é, No fim das contas, tem coisas que culturalmente são aceitas e culturalmente não são aceitas, é, né? E as chances de que as coisas deem realmente certo são bem pequenas. sim. Não que não exista, né? Como eu falo no livro, existem histórias de sucesso, Uhum. mas as chances são pequenas. E quais são os seus planos daqui para frente? Assim que acabar essa pandemia toda, o que que você está planejando? Então, eu quero voltar pro palco, né? Uhum. Ah, Quero você voltar pro falou palco. que trabalhou 2 anos fora, né? E o que que te motivou a retornar para o palco? Tá, primeiro o que, que me motivou a sair do É, palco, né? sim. Aham. Porque eu estava noiva praticamente de um árabe. E Uhum. aí a gente combinou que eu vou parar de dançar e vou trabalhar, né, em outra coisa para ficar mais fácil a aceitação da família, né, digamos assim. Uhum. E aí tá. E aí 2 anos se passaram e as coisas não deram certo. E o que motivou a minha volta para a dança Uhum. foi exatamente ter sido demitida. Eu fui demitida de um trabalho de comunicação que eu tinha. Uhum. E aí, ao mesmo tempo, estavam precisando de uma bailarina num hotel em Abu Dhabi. Uhum. E aí eu não, peraí, que esse contrato é meu. E Uhum. voltei. E voltei a dançar, É o assim, caminho. Uhum. sim. Eu Uhum. lembro que, inclusive, enquanto eu trabalhava, eu estava trabalhando para essa empresa e, e ninguém sabia que eu era dançarina, né? Que eu tinha sido dançarina. Porque esse tipo de coisa a gente não bota como que diz, no currículo. Uhum. Não coloquei. Uhum. E me ofereceram, gente, eram 8.000 dirhams. São 8.000 reais para dançar numa festa de ano novo. Nossa. Que era bem pertinho, era na ilha que meu chefe morava. E eu, gente, vai que esse cara tá na festa e eu vou entrar lá. Quando ele vê a funcionária dele dançando no meio da festa. Eu lembro que eu tava com tanto medo de ser reconhecida, mas tanto medo de ser reconhecida, que eu entrei com uma máscara. Essas máscaras venezianas, sabe? Só para ter certeza que o cara não tava lá. Aí eu entrei, eu olhei, tá tudo certo, não, tá, não tem ninguém aqui conhecido. Pá, fui, tirei a máscara. E pronto, fiz o show de ano novo assim. Mas eu estava trabalhando com o meu diploma de comunicação. Já não era mais uma dançarina, né? Uhum. Todos os dias. Uhum. Mas eu aceitei essa festa, então acontece. E aí eu fui demitida e acabou surgindo o contrato de Abu Dhabi. Eu Uhum. fui dançar em Abu Dhabi. Aí você E retornou aí, pra de uma cá. hora para outra, voltei. Uhum. E voltei. E o que que você está pretendendo agora, daqui para frente? Pós-pandemia, 2022, vida nova, quais são os seus planos? Então, eu quero continuar com o livro, porque está sendo muito legal todas essas trocas, né? Tipo, todas as pessoas que têm contato com o livro têm gostado muito do livro. Então, eu quero continuar com isso. Ainda tem muita distribuição em livraria que eu não consegui fazer. Tem muita gente para receber que não recebeu. Tipo, tem gente da minha família que ainda não tem o livro. Então, eu ainda tenho um bom trabalho para fazer com o livro, Uhum. imprensa. E eu gostaria de fazer um lançamento presencial também, quando todo mundo tiver vacinado, né? Sim. Tipo, visitar algumas escolas, coisas assim. Agora, no dia 26 eu vou estar em Caxias do Sul, na Rayete Danças. Uhum. E a gente vai fazer um lançamento bem limitado, assim, só para as alunas. Vou fazer um workshop também. Então, eu quero continuar com isso, Uhum. né? Mas sempre com um olhar de que, assim que eu puder, eu vou voltar para o palco. Uhum. Assim que eu tiver uma oportunidade, né, com os contatos que eu tenho, eu vou voltar para o palco, sim, porque é isso que eu quero para o meu futuro, é estar no palco enquanto eu puder, o máximo de tempo que eu puder. Uhum. Lá fora, de preferência. Sim, lá fora de preferência. E financeiramente, vale muito a pena trabalhar fora? Como que é isso? Vale, vale, vale muito a pena. Sim, porque a gente ganha em dólar, né, e ganha por noite dançada também. Uhum. Então, é tipo um valor que eu nunca faria dando aula de dança no Brasil. Entende? Uhum. Aí você Então, vale bastante. fazer um pé de meia, cuidar, né, do seu futuro. Sim, 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 Uhum. sim, exatamente.
Isso. E para aquelas pessoas, né, que sonham trabalhar fora, assim como você lá atrás, teve aquele sonho de ser uma bailarina internacional. Quais as dicas? Eu sei que está no livro, aliás, depois você tem que deixar para a gente como que as pessoas adquirem o livro, né? Aonde que ele está mais, mas adianta para a gente, o que você deixa de dicas, né, de conselhos para as pessoas? Tá, de dicas. Então, eu separei 9 pontos que eu sempre falo que são importantes, que são basicamente os 9 pontos que eu falo no último capítulo do livro, tá? Primeiro, tem que saber dançar. Uhum. O básico, conhecer música clássica, finalizações de músicas clássicas. Existe aquela lista de 50 músicas que são utilizadas nos shows internacionais que a gente tem que saber, Uhum. tá? Música de entrada, música folclore. Tem Uhum. que saber dançar basicamente um saíde, um dabke, um halide principalmente, Uhum. tá? E também pesquisar, porque existem. A dança acontece diferentemente nos países. No Egito ela acontece de uma forma, em Dubai acontece de outra forma, em Bahrein acontece de outra forma. Em cada país a dança acontece de uma forma. Inclusive existem países árabes que nem é permitido dançar. Uhum. Então, quando a pessoa está querendo ir, eu sempre sugiro que pesquise o que acontece em cada país. Exemplo, a realidade de Dubai é totalmente diferente da realidade de dançar no Marrocos, Uhum. que também é diferente da realidade de dançar no Egito. Uhum. Então, a pessoa que quer dançar, pesquise como é a realidade de cada país, para já estar preparada. Ó, veio uma proposta para ir para tal lugar. Me serve ou não me serve? Mas você fala no quesito conteúdo, o que você apresenta dentro do show, é isso? Que é totalmente diferente de um para o outro. Não, eu falo inclusive de leis, né? Uhum. De legalidade da profissão, Hum. né? Tipos de visto e tal. Porque no exemplo, nos Emirados Árabes e no Bahrein existem tipos diferentes de visto para artistas, né? Uhum. Artistas. E no Egito também. Só que nos Emirados Árabes é muito mais fácil, porque os hotéis dão esse visto e tal. No Egito é mais difícil, Uhum. entendeu? Entendi. Então, da pessoa se informar exatamente como que vai funcionar. E o que é legal dentro de cada país, dentro da profissão, entendeu? Pesquisar o que pode, o que não pode e como que a dança acontece em cada país. Uhum. A questão de empresário, né? Tipo, para uma pessoa que não tem contatos, que não, nunca dançou fora, é indispensável um empresário. Então, também conheça os vários empresários que existem nesse mercado, Uhum. né? Tem empresário homem, tem empresário mulher, tem empresário que trabalha mais com os tais países, outros com outros países. Então, conhecer. Uhum. E não se deixar, tipo, porque tem muita regra, tipo, a altura, né? A raça, tipo, físico, esse tipo de coisa, que não é bem assim. Uhum. Né? Então tem um monte de empresário aí, não precisa ficar se fechando a só um ou dois, é tipo, ah, não fui aceita por ele, meu mundo acabou. Uhum. Tem. Então é basicamente isso. Saber negociar muito bem os benefícios, os deveres, os direitos do contrato, principalmente exigir um contrato escrito, Sim. contrato que vai reger tudo, né? Uhum. Desde quem paga a passagem, desde o salário, desde as acomodações, a jornada de trabalho, tudo. Tudo escritinho num contrato. E principalmente, é melhor assinar um contrato que esteja bem escritinho. Será paga em dólar, ou em euro, ou na moeda que for. Tá? Porque na hora de pagar, eles sempre gostam de dar uma. Exemplo, o meu contrato me diz que eu vou ser paga em dólar, mas na hora lá eles querem me pagar na moeda local. Uhum. Só que o câmbio na minha cabeça não é tão claro. Uhum. Claro. Aí vem o cara com dinheiro e diz: Ó, o seu pagamento tá aqui, o recibo você assina. E eu, não, meu amigo, peraí.
Espera aí um pouquinho, porque o câmbio não está muito bem certo na minha cabeça, eu preciso ter certeza que isso aqui está certo. Uhum. Né? E se eles te pagam na moeda local com câmbio de recepção de hotel, aí é lógico que você vai perder. Uhum. Né? Então são coisinhas assim que tem que se ligar. Tipo, no meu contrato tá escrito que eu vou receber em dólar, eu vou receber em dólar, eu não vou aceitar na moeda local. Se Uhum. no meu contrato está escrito que eu vou receber em estrelas, eu vou receber em estrelas. Eu Uhum. não vou aceitar conchas ou pedras ou areia. Qualquer coisa desse tipo, entende? Saber escolher figurino e acessórios é muito importante também. Uhum. Cuidar da aparência. A menina tem que entender que ela vai estar sempre no palco e cuidar da aparência é imprescindível, É. tá? E eu falo de aprender como lidar com cada peça do jogo. Uhum. Um empresário é uma peça do jogo, um gerente é uma peça do jogo, um dono de restaurante é uma peça do jogo, os músicos são peças do jogo, os clientes são peças do jogo, e os relacionamentos que você vai ter também são outras peças do jogo. E Uhum. se proteger nos relacionamentos, principalmente nesses lugares que são uma cultura diferente da nossa. Né? Uhum. É, realmente é bastante coisa para quando você foi sem esse tipo de orientação. Nenhuma dessas orientações foram dadas. Você aprendeu vivendo. Assim, existem orientações. Existiram orientações, porque eu sempre fui uma pessoa muito preocupada, então eu sempre fui de perguntar muito, né? Mas tem coisas que acontecem na hora que a gente não está preparada. Claro. Uhum. Então, não dá para dizer que, ó, fui total sem orientação, não. Não foi isso, não. Mas teve horas que eu não tinha para onde correr. Por Uhum. isso que eu escrevi o livro, porque tem coisas que acontecem e a gente não sabe de onde tirar a informação. Sim, claro. E aí hoje eu penso, cara, se eu soubesse naquela época o que eu sei hoje, É. né? Então, tipo, por que não? Essa foi a minha ideia de escrever o livro. Por que não oferecer Sim. para as meninas que estão começando agora Uhum. tudo o que eu aprendi? Sim, Então, claro. está reunido no meu livro o que eu gostaria que tivessem me falado quando eu comecei. Uhum. Que a intenção é realmente criar uma geração de bailarinas que esteja mais preparada, que chegue lá mais forte, mais preparada para tudo que vai enfrentar. Mesmo porque se as pessoas perceberem que elas estão mais preparadas, tende a diminuir, né, essas, vamos dizer assim, essas sacanagens que acontecem no meio do caminho. Claro que sempre vai ter, né? Uhum. Mas tende Sim, a diminuir, né? Com certeza. sim, E você acha que exatamente. é um mercado promissor, é algo que as pessoas que têm esse desejo devem investir e ir atrás? Você incentiva? Sim, sim, eu incentivo. Mas assim, eu incentivo para começar que leiam o meu livro antes de tomar qualquer decisão. Uhum, Porque precisam estar cientes das situações que podem acontecer. uhum, Né? E de onde, tipo, de onde a pessoa vai realmente estar inserida. uhum. Entende? Qual é o tipo de tratamento, o que, que acontece. Por isso que eu escrevi o livro. Tipo, leiam o livro e se perguntem se vocês gostariam de estar nessas situações ou não. Uhum, Né? Se seriam capazes de lidar com essas situações ou não. E aí sim tomem as suas decisões. uhum. Porque para mim, por muito tempo, eu pensei que não. Às vezes acontece que, nossa, tô cheia disso, não quero mais. Entendeu? Sim. Foi quando eu parei de dançar. Tinha a questão do noivo, mas também já estava esgotada, não, né? Não queria mais. Uhum, Tanto que a gente vê muito no mercado, dançarina, não, a fulana parou de dançar. sim, Né? A gente vê muito disso. Ah, não, aí voltou agora. Porque é complicado. É sim. complicado mesmo. Às vezes dá vontade na gente de ser outra coisa. Uhum. De não ser mais isso, porque é difícil. É, E eu aí tu me pergunta, você recomenda? Cara, eu recomendo. Eu recomendo porque é muito feliz. É muito feliz quando dá certo, quando a gente consegue chegar onde a gente quer chegar. uhum. Mas precisa de muita força, de muito discernimento, de um monte de coisa. Então,
Que o pessoal, que as meninas leiam um livro e se coloquem nas situações. É uma carreira intensa, vamos dizer assim, né? Viver intensamente. É, Então, tudo é muito forte. exatamente. Coisas boas e as coisas ruins também. Porque é muito intenso, né? Então, Exatamente. A gente costuma dizer que numa hora tá bebendo champanhe no hotel Mil Estrelas em Dubai e na outra tá, sabe-se lá onde, sem emprego, sem visto, sem lenço, sem documento. sim. Porque é assim. É. Não é uma coisa, para quem, né, gosta de uma coisa mais, vamos dizer assim, estável, segura, não é o caminho, né? É um pouco aventureiro, né? Exatamente. É bem aventureiro. É. É bem aventureiro. Tem perfil para tudo, né? Graças a Deus, né? Se todo mundo gostasse da mesma coisa, eu acho que tem perfil para tudo, né? Ah, ó, Exatamente. tem assunto para mais uma hora de live, só que o nosso tempo está acabando. Mas Verdade. eu queria que você falasse para as pessoas aonde que elas podem adquirir o livro, se você quiser deixar seus contatos, os seus site, enfim, É, Instagram, fica à vontade. E eu comecei é. a ler, eu ainda não consegui terminar, porque eu estou na correria, mas eu vou ler com certeza, com muito carinho, porque realmente eu acho que é uma grande contribuição que você está deixando para as pessoas que buscam nessa carreira internacional, né? Obrigada. Que bom que está sendo percebido assim, porque essa é a minha intenção mesmo. É de contribuir, de Uhum, oferecer informação, né, para que todo mundo saiba o que acontece e que a gente crie realmente uma geração de bailarinas mais fortes. uhum, Então, quem tem interesse no livro pode me seguir, @maharadancer, é o meu Instagram. uhum, E no link, na minha bio tem um link, tá? Onde dá para comprar a versão online na Amazon, o e-book, a versão impressa que está na loja da Chime para venda também. uhum, E, inclusive, existe um brinde neste link. As meninas podem baixar os primeiros 3 capítulos grátis. uhum. Então, pode ler os 3 primeiros capítulos ali e com certeza eu sei que vai gostar e vai procurar comprar o livro inteiro. Ah, Então, já tem um brinde ali. Podem acessar o link que está na minha bio, baixa os 3 primeiros capítulos e aí lê por um tempinho e depois tenho certeza que vai comprar a cópia, seja ela impressa ou online. uhum, com certeza. Não, eu acho que ninguém fez isso, né? Ninguém teve essa proatividade, pelo menos na área da dança do ventre. Eu não tenho conhecimento de nenhum livro com esse tipo de informação, né? Então, realmente está sendo bem pioneira, assim. Parabéns, viu, pela iniciativa. Obrigada, obrigada. Eu sempre senti essa necessidade também, porque se tivesse um material desse tipo, eu seria a primeira a consumir, Sim, né? Então sim, eu pensei, cara, não tem, então eu vou fazer. sim. Uhum. Aproveitou a pandemia, Né? não é? Para produzir, que também. Exatamente, exatamente. E quem me apoiou muito foi a Dani da Chime e a Lulu também. As duas disseram, não, vai ser um divisor de águas, como realmente está sendo, né? Uhum, uhum. Tipo, de uma era onde não se tinha informação sobre isso, para uma era onde agora temos informação sobre isso. Sim, sim. Já pensou se lá em 2007, né, tivesse uma obra desse tipo, né? Muitas coisas poderiam ter sido diferentes, né? Mas tá tudo certo, tudo na hora certa. Exatamente. E agora, tipo, a minha maior vontade é que outras bailarinas também contem suas histórias. Sim, sim, Que exatamente. eu seja apenas a primeira, que Ai, surjam outros livros e outras histórias e que o assunto seja cada vez mais esclarecido e debatido, conversado. sim, sim. Você conheceu muitas no caminho? Muitas brasileiras lá fora dançando? Sim, sim, bastante, bastante. A gente tem uma rede de contatos e de amizade muito legal, Que bom. muito legal. Então eu falo para elas, ó, quem vai ser a próxima? Aí, ó, a próxima é você, ó, tô esperando, quero ver. Com certeza. É, Cara, obrigada, viu? Foi ótimo, assim, eu acho que foi muito, muito bom para todo mundo que está assistindo, que vai assistir a live, vai ficar gravada aqui no canal. Depois eu mando o link se você quiser publicar no seu canal também. por E favor, eu quero sim.
Parabéns sim. pelo trabalho e obrigada por ter aceitado o convite e pelo presente. Amada, eu que agradeço. Como eu te falo, muito carinho pelaquela nossa viagem. Tipo, Não como é eu te falei, foi um divisor de águas para mim, né? especial, Por né? vocês estarem junto também. Então, vocês não podiam ficar de fora dessa. Ah, obrigada. Foi muito, muito especial mesmo, viu? Fiquei bem feliz.